Olá, bom dia a todos. Sinto saudade de vocês. Vocês estão bem? Espero que sim. Desejo que todos estejam muito bem. Então, que vocês possam sentir o meu abraço bem apertadinho, o meu beijo bem carinhoso. Estou muito grata hoje por estar aqui falando com vocês. Claro, seria muito melhor se a gente tivesse juntinhos, né? Mas não tem problema, é o que dá para hoje e a gente tem que ter sempre gratidão, né, por tudo que nos acontece, não é verdade? Então, eu vou começar com os nossos recadinhos da manhã, tá? Leite para as casas Betinho, porque, como vocês sabem, eles são muito necessitados e o alimento que eles mais consomem é o leite. Então, quem puder colaborar, como a nossa casa vai ficar fechada até o final deste mês, pelo menos, né? Vocês podem levar a doação lá na própria Casa Betinho. Aí vocês só falam o nome da nossa casa, Henrique de Castro, porque nós temos um combinado, uma quantidade X todo mês de leite. Então, se vocês puderem falar, fica a dica, tá bom? Outro recadinho, nós estamos com um projeto do Evangelho no Lar. Todos os dias, a partir das 8 horas, nós temos uma reunião com o Evangelho. Segunda-feira agora vai ser o Ismael, a partir das 8 horas. Não poderei ver o reino dos céus se não renascer de novo. Fora isso, o que mais que nós temos de recado para dar? Semana que vem, próxima palestra vai ser com o meu querido Emerson, com o tema Conheça-te a ti mesmo. Gente, se eu falar para vocês que eu não estou nervosa, eu tô mentindo. O coração tá assim, ó. Meu Deus do céu. Mas, como eu sei que eu estou entre amigos, então, com certeza vocês vão vibrar bastante energia positiva para que eu possa passar para vocês tudo aquilo que eu estudei durante a semana toda. O meu tema de hoje é o Despertar do Espírito, da nossa querida Joana de Ângeles, livro psicografado pelo Divaldo. E ela fala, esse livro, na verdade, ele faz parte de uma série de livros de psicologia que ela escreveu, onde ela fala das nossas angústias, ela fala do nosso vazio existencial, das nossas dificuldades, dos nossos vícios, nossas tendências. E o legal é que ela nos dá dicas de como podemos superar tudo isso, como podemos conviver com tudo isso. Então, hoje eu vou falar o despertar do espírito. Então, vocês que estão aí na casinha de vocês, sentados no sofá, na cama, na cadeira, vamos relaxar mais ainda, né? Porque tanto de tempo que a gente está em casa, o que a gente mais tem feito é relaxar, na verdade, é descansar, como dizem, né? Mas vamos relaxar, nos sentar da melhor maneira possível, para que possamos nos conectar com a espiritualidade, fechando nossos olhos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre amado, amigos espirituais, nossos companheiros da casa Henrique de Castro, que neste momento possam nos envolver com as bênçãos de paz, de amor e de luz, fortalecimento físico e espiritual, que possa nos envolver com essas vibrações divinas, salutares, nos trazendo a paz e a serenidade que tanto necessitamos nesta manhã tão divina. Nossa gratidão por mais um dia de vida, por esse sol que brilha lá fora e que possa aquecer a nossa alma, trazendo os benefícios que tanto necessitamos, Senhor Jesus. Que possamos ser gratos pela nossa família, pelo pão do nosso corpo e o pão do espírito. Que possamos ser gratos pela oportunidade de mais uma reencarnação neste planeta Terra, que nos acolhe com tudo aquilo que necessitamos para o nosso desenvolver espiritual, moral, intelectual. Que possamos ser gratos pela nossa família, pelo lar que nos acolhe, pelos nossos amigos, pelo trabalho bendito de cada dia.
possamos ser gratos pelo nosso corpo, tão maravilhoso e tão perfeito, que nos ajuda a desenvolver tudo aquilo que necessitamos. Que possamos ser gratos também por todas aquelas pessoas difíceis que cruzam o nosso caminho e que são com elas que nós podemos a cada dia sermos melhores, desenvolvendo assim as nossas virtudes. Senhor Jesus, que possamos ser gratos por todos os seus ensinamentos, por tudo que nos deixaste de exemplo, para que possamos ser melhores, para que possamos encontrar a tão almejada felicidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós estamos aprendendo a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos diante de tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Pronto. E mais sereno que estamos, né? Com o coração mais leve. O que eu tenho para trazer para vocês hoje é muito interessante eu ler o livro da Joana e observar tudo o que está acontecendo na nossa vida hoje. Porque fomos dormir com a vida normal, tranquila, e de repente, no outro dia, estava tudo de cabeça para baixo. Tudo que a gente tinha tanta certeza, hoje não temos tanto. Tudo que parecia ser permanente, hoje a gente percebe que é impermanente. E junto com tudo isso, veio também um grande turbilhão de sentimentos, de emoções. E que muitas vezes eram sentimentos únicos, e hoje são muitos e tudo misturado. E a verdade é que mostrou para nós a nossa fragilidade emocional diante dos fatos. Porque é um pequeno vírus, muito pequeno, mas que faz um estrago. Não só um estrago físico, mas emocional. Porque ele nos revela o quanto nós não estamos preparados, como diz a própria Joana de Ângeles, que nós não estamos preparados para todos esses turbilhões de sentimentos. E aí eu fico me perguntando, por que nós não estamos preparados para lidar com essas dificuldades? Ou pelo menos esta, em que de um dia para o outro tivemos que ficar dentro de casa. Até podemos sair, claro, mas sabemos que não é a melhor coisa a ser feita, porque somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso corpo. Então, se a gente sabe que isso vai nos trazer grandes problemas, a gente sabe e a gente não deve sair para não se contaminar. Mas não é fácil a gente, de repente, estar trancado dentro de casa, convivendo, mas convivendo mesmo, de verdade, com a nossa família. E, às vezes, as relações são tão sensíveis, as relações estão, muitas das vezes, trincadas. E quando chega esse momento em que a gente vai conviver todos juntos, às vezes, elas não se sustentam, acabam por rachar, se despedaçar, porque nós não sabemos lidar com os nossos desafios psicológicos, emocionais. Nós não sabemos lidar com tudo isso que a vida está nos apresentando hoje. E por quê? Qual o sentido? Para quê está acontecendo isso no planeta? Porque isso não é uma coisa só nossa aqui, nosso povo brasileiro. É do mundo. Em todos os países, desde o mais rico até o mais pobre, todos estão vivenciando esse momento difícil e que todos estão confinados dentro de casa. Alguns em isolamento, completamente em isolamento para não contaminar os outros. Outros no leito de dor e sofrimento, brigando com
lutando pela vida. E aí fica a pergunta: para que tudo isso? Por que tudo isso? E talvez a gente nem vai encontrar de verdade a resposta para todos esses questionamentos que, de alguma forma, ficando em casa, nós acabamos fazendo. Porque quando a gente está lá fora, a gente está envolvido com muitas coisas que nos tiram o foco, muitas coisas que nos distraem. Só que quando a gente fecha a porta e fica dentro de casa, convivendo só com aqueles que faz parte da nossa vida diária, a gente começa a perceber o quanto somos difíceis, o quanto o outro também é difícil, e aí, quando a gente menos percebe, por coisas tão pequenas estamos discutindo, brigando, sem saber o que fazer. E aí a gente percebe a nossa fragilidade, aquilo que a Joana vem dizer, que realmente nós não sabemos lidar com esses problemas internos. E hoje ele saiu para fora, com toda a força, porque até então a gente sempre estava jogando para debaixo do tapete. E hoje não temos mais como fazer isso. Então chegou o momento, acredito eu, que precisamos fazer alguma coisa. Precisamos olhar para nós e perceber realmente quem somos nós. Perceber realmente o que estamos sentindo. O que essa pandemia está fazendo com a gente. E ela não é o problema em si, claro, né? Não estou desprezando o que realmente é, porque nos traz medo, pode tirar a nossa vida, né? Tirar emprego de muitas pessoas, infelizmente, porque muda tudo, gente. Não tem como a gente falar que tá tudo igual, não tá. E quando a gente abrir a porta e poder sair lá fora de verdade, a gente vai perceber que muitas coisas mudaram. E é para isso. Essas coisas vêm naturalmente para isso, para poder chacoalhar, para que a gente possa perceber o quanto é necessário mudanças. Porque enquanto não incomoda, nós ficamos acomodados. Quando começa a incomodar, a gente começa a buscar respostas, soluções. E aí a Joana vem dizer para nós por que nós não conseguimos ainda aprender a lidar com todos esses sentimentos, emoções. Ela diz assim: as questões nobres da existência têm sido substituídas pelas soluções simples e imediatas. Quando ocupamos o nosso tempo com exagero de compromisso, com uma necessidade absurda de trabalhar e ganhar dinheiro, em que temos uma necessidade de aproveitar tudo e de participar de tudo ao mesmo tempo, sem nem realmente estarmos presentes naquilo. Onde se fala muito e não se escuta nada. Olha que interessante, gente. Se fala muito e não se escuta nada, porque não estamos presentes. E nessa corrida agitada, desenfreada, vamos desperdiçando muita energia que poderia ser canalizada para nosso crescimento espiritual e o nosso despertar do espírito. Então é muito interessante ouvir ela dizer isso e olhar com todo esse nosso contexto de hoje, né? Porque a nossa vida até ontem era corrida, cheia de coisas para fazer. E hoje, dentro de casa, e é claro que muitas pessoas continuam trabalhando, né, graças a Deus, porque a vida tem que seguir, nós precisamos do pão de cada dia para o corpo, não é verdade? Temos os nossos compromissos. Mas nós percebemos que nós conseguimos arrumar tempo para o filho, que até então a gente passeava com os filhos, a gente levava para as festas, para os eventos, para os passeios, mas será que eu estava realmente presente, vivenciando aquele momento com eles? Hoje eu consigo perceber como meus filhos são de verdade, porque eu estou os vendo. E é muito interessante a gente conseguir perceber quem são nossos filhos, quais são os medos deles.
Porque eles também têm medos, eles também têm conflitos. Apesar de muitas das vezes, às vezes a gente não dá muito. Ah, é coisa de criança. Não é coisa de criança, é coisa de espírito. Porque nós já somos muito antigos. Muito. Não é de hoje que nós estamos aqui, não é verdade? Então, eles têm sim. E muitas das vezes nós não temos tempo para eles, para poder senti-los, para apoiá-los. E hoje a gente está tendo esse tempo. E é muito importante a gente poder aproveitar isso. Nós não tínhamos tempo antes para o nosso companheiro. E é por isso, para a nossa companheira, e é por isso que muitas das relações estão estremecidas. Muitas das relações estão fragilizadas e empurrando-se com a barriga. Porque enquanto da porta lá fora eu tinha tudo para me ocupar, tudo para me distrair, hoje eu não tenho. E eu tenho que lidar com essa situação. E como fazer para lidar com essa turbulência de tudo junto e misturado? Porque é muita coisa, né? Você pode dizer assim, meu Deus, eu estou enlouquecendo de tanta coisa para se pensar. E não se pensava antes? Porque ela disse, ó, as questões nobres da existência têm sido substituídas pelas soluções simples e imediatas. Se eu tenho, e é tão claro isso, que se percebe que nunca se tomou tanto remédio para dormir, para se sentir feliz, para ter energia, força, para ter energia mental. Nunca se usou tanto como está se usando hoje. E é por isso que existem as terapias, para nos ajudar a identificar por que precisamos de tanto remédio. Para dormir, para se sentir feliz, para ter energia, para cuidar do colesterol, para cuidar da diabetes. Por quê? Porque nós, na verdade, como diz Joana de Ângeles, eu achei muito interessante ela dizer isso, nós não temos uma pausa mental. Porque quando a gente se ocupa de muitas coisas lá fora, tudo aquilo que nos dá prazer momentaneamente, e é isso que a gente busca, e é por isso que cada vez mais a gente precisa de mais coisas, porque como é momentâneo, ele acaba. Ele é impermanente. Porque nós não buscamos aquilo que realmente seria eterno. Porque não temos tempo para isso. Porque estamos nos ocupando. Então, quando lá fora a gente consegue se ocupar de tudo isso, a gente não tem muito tempo para realmente perceber por que eu não durmo. Porque se eu não faço uma pausa mental, eu não consigo me observar. Então é muito mais simples e mais rápido eu buscar um remédio para dormir, para me sentir feliz, para ter sentido a minha vida, do que eu buscar dentro de mim, dentro do meu mundo, do meu íntimo. Por que eu estou sentindo tudo isso? Por que eu perdi a vontade de viver? Por que eu perdi o sono? Por que eu estou entrando num mal de Alzheimer? Do que eu fujo? Do que eu não quero enxergar? Então, esse momento de estarmos em casa é muito precioso, de poder não só desenvolver as nossas virtudes, isso é muito importante, sabemos disso, em relação a fazer o bem, a caridade, a fraternidade, de ajudar aqueles que estão mais necessitados, principalmente fisicamente, porque a fome bate, mas também, e muito importante, porque vai ter um momento que a porta vai abrir e a gente vai lá para fora novamente. E nós não podemos ser as mesmas pessoas de antes. Porque tem que ter uma coisa boa dentro de tudo isso que está acontecendo de tão triste. E essa coisa boa é a nossa transformação. Só que eu só posso ir lá para fora diferente se eu começar a me olhar diferente. Se eu não posso abraçar o outro, eu posso me abraçar. Se eu não posso beijar o outro, eu posso me beijar. E quando
que eu faço isso? Quando que eu sinto isso? Porque não temos essa pausa mental. Não temos esse momento de relaxar e descobrir quem somos. Para que estamos aqui? Por que o outro me incomoda? Isso é tão interessante, saber como a gente não sabe entender por que os desafios nos aparecem. E aí, baseado nisso, eu lembro da passagem de Paulo de Tarso, em que ele começa a perseguir o Cristo e todos aqueles, né, que seguiam o Cristo. E ele tem Abigail, que é a mulher que ele se apaixona, que é a luz da vida dele, como ele mesmo diz, e de repente acontece uma tragédia em que o irmão dela é capturado, porque ele também era seguidor do Cristo, e ele foi capturado e condenado, o Estevão. E no momento em que ele estava sendo morto, né? E pelo que conta, ele foi apedrejado até a morte. Ele descobriu que ele nada mais era do que o irmão muito querido de Abigail. E aquilo para ele foi tão forte, que ele não soube como encarar ela depois daquela situação. Então ele resolveu se afastar, apesar de amar muito ela. E aí ele criou mais raiva ainda do Cristo, mais ódio ainda do Cristo, porque para ele o Cristo era o culpado de tudo aquilo. E mais ainda quando ele descobre que Abigail acabou morrendo. E é por isso que ele vai para Damasco em busca do Cristo e de todos aqueles que o seguiam. E naquele momento, quando ele está na estrada de Damasco e que aquela luz maravilhosa aparece e o cega, e ele literalmente cai do cavalo, que é quando ele cai ao chão de joelhos e pergunta, e escuta a voz do Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento em que ele ficou cego e que depois, quando ele vai para a casa de Ananias ser curado, que o Cristo diz para ele ir para lá, e narram que escamas caem dos seus olhos, das suas vistas. E o que seria isso? É que naquele momento, acredito eu, que ele percebeu que, na verdade, não era o Cristo o culpado do ele ter perdido o amor da vida dele. Na verdade, ele perdeu o amor da vida dele porque o orgulho dele era tão grande e ele não podia admitir, de jeito algum, que alguém podia ser melhor. Que o Cristo podia ser essa pessoa tão maravilhosa, tão digna. Caiu em si que, por orgulho, ele não foi atrás da Abigail e pedir desculpas, perdão pelo que ele tinha cometido, que ele não sabia que ele era o irmão dela. Não que isso diminuísse aquele ato, mas ele não teve humildade o suficiente para ir lá e dizer a ela que ele tinha errado. Então ele preferiu colocar a culpa no outro, e naquele momento era o Cristo. E quantos de nós não fazemos isso também? Constantemente fazemos isso. Por quê? Porque, como Joana diz, como nós não temos esse momento de serenar a nossa mente, de nos encontrar por 5, 10 minutos ao dia e questionar o que está acontecendo com a gente, na maioria das vezes a gente coloca a culpa no outro. E é o que acontece hoje. Hoje, apesar de toda essa tristeza, as pessoas ainda arrumam tempo para ficarem discutindo no Facebook o que é da esquerda e o que é da direita. Como se isso realmente fosse importar. E o que importa hoje é o que eu estou fazendo. Porque não é a esquerda e nem a direita, como diz uma grande amiga minha, é para o alto.
É para o alto que nós temos que olhar. Não é para essas coisas tão pequenas do dia a dia. Então, trabalhar, nos divertir, viajar, é maravilhoso e temos esse direito. O problema é o quanto isso é importante na minha vida, o quanto isso é muito mais importante na minha vida. Porque quando a gente se preocupa em conquistar bens, a gente se esforça. Mas e os bens espirituais? O quanto nós estamos nos esforçando realmente para poder adquiri-lo? Todo mundo tem medo do umbral, não é? Por quê? Porque André de Luiz, ele narrou o sofrimento que ele teve naquele lugar quando desencarnou. Mas por que ele teve aquele sofrimento? Porque ele não teve conquistas espirituais, ele não desenvolveu esse lado espiritual, só o material. Então, é lógico, se você só desenvolve as coisas materiais, você se preocupa em alcançar só as coisas materiais, quando você parte, o que te sobra? Se você, a sua vida inteira, você só pensa nisso, em ganhar, em ter, em fazer e acontecer, quando você fica mais velho, você não precisa nem desencarnar, mas quando você ficar mais velho, o que vai te sobrar? Uma bela casa, mas só você dentro dela? Então é isso que nós temos que nos questionar todos os dias. Não é só a quarentena, o tempo que vamos ficar trancados dentro de casa. São questionamentos que temos que fazer sempre, porque é eles que faz a gente voltar para o caminho, que não faz a gente perder o foco da nossa existência. Porque muitas das vezes estamos perdidos quanto ao foco da nossa existência. Qual o sentido da minha existência? Eu me perco nela. E a Joana de Ângeles fala que é tão importante e tão necessária essa reflexão do silêncio da alma, porque ela diz que no silêncio da alma é o reencontro com a beleza da vida. A gente percebe que diante de qualquer desafio precisamos de um tempo mental, aquele que proporciona serenidade, que faculta o discernimento do nosso sentir, vivenciando desafios e não paramos para digerir o que nos acontece. Então, olha que interessante, precisamos de um tempo mental, aquele que nos proporciona serenidade para que possamos discernir o que estamos sentindo. E hoje é importante. O que nós estamos sentindo com toda essa pandemia? Com tudo isso que está acontecendo? Com toda essa loucura que de um dia para o outro a nossa vida e a vida do outro também mudou. O que nós estamos sentindo? Medo? Tristeza? Angústia? Solidão? Pode ser que sim. Uns mais, outros menos. Mas o que mais? O nosso encontro com Deus, como está? Estamos realmente nesse momento, que é o momento de provarmos realmente tudo aquilo que estamos conquistando para a alma, tesouros do espírito? O que nós temos? E é essa reflexão que a gente tem que levar para o dia de hoje. Quando o Cristo convida Lázaro para sair da caverna, ele diz: desenfaixa ele, tira sua venda e deixe-o ir. Cristo está dizendo para nós: meu filho, meu irmão, tira essa venda do olho, tira essa faixa que te prende, que te limita, achando que é só essa vida que existe, porque não é só essa existência que existe. Existe muito mais do que isso. Somos muito mais do que matéria. Somos muito mais do que temos de bens materiais. Mas, muitas das vezes, a gente fica preso ao nosso sepulcro próprio, das nossas limitações, do nosso orgulho ferido, que carregamos mágoas
Já se passou tanto tempo, mas a gente revive como se fosse hoje tudo aquilo. E a gente precisa se libertar de tudo isso, para que a gente possa perceber que a vida é muito maior do que só isso. Só trabalhar, passear, ganhar dinheiro, é muito mais. Eu achei muito interessante que muitas das vezes a gente nem tem tempo muito para ver o pai e a mãe, porque a gente trabalha tanto, corre tanto, né? E nunca se falou tanto com o pai e mãe como nesses últimos dias. É impressionante, é muito interessante isso. Não é um julgamento, é um perceber realmente de como nós temos coisas boas a serem desenvolvidas e nós não damos valor, porque estamos amarrados àquilo que, como diz a monja, é impermanente, não nos traz felicidade verdadeira. Por isso que nós temos essa necessidade de ficarmos buscando cada vez mais. E para que nós possamos nos conhecer e entrar em contato com nossa essência, e essa essência, ela é silenciosa, e é só no silêncio da alma, um momento só nosso. E o que é esse silêncio da alma? Aí vocês podem estar dizendo, nossa, Débora, mas é muito difícil a gente silenciar a mente. Muito difícil de eu conseguir me centrar, ficar no foco. Porque a nossa mente é que nem os nossos sentimentos, né, gente? De manhã a gente sente uma coisa, na hora do almoço está sentindo outra, à tarde outra, à noite outra, ou não precisa nem desse tempo, às vezes em meia hora a gente sente muitas coisas. E os pensamentos é a mesma coisa, não é verdade? Nós não conseguimos, porque a gente está aqui ouvindo, mas a nossa mente está trabalhando, está pensando. E como é que eu faço para poder conseguir acalmar a minha mente? E aí a Monja Coen já diz assim, achei muito legal, que a meditação é como você entrando no mar. No começo, vem aquelas ondinhas marolinhas, né? E vem uma atrás da outra, elas fazem muito barulho, mas conforme você vai adentrando no mar, vai ficando silencioso. Ela diz que é a mesma coisa. Quando a gente para e tem o nosso momento, a nossa mente vai estar toda confusa, cheia de pensamentos, sentimentos, emoções, muito confusas. Mas quando a gente vai entrando mais fundo, vai se acalmando e vai sentindo toda aquela vibração, a gente consegue discernir o que é pensamento, o que é sentimento, o que é emoção, o que é lembrança. E aí a gente vai se conhecendo e a gente vai percebendo aonde somos mais frágeis, aonde somos muito mais fortes, o que nos impulsiona, o que nos paralisa. Por isso desse silenciar. E é dentro desse silenciar que a gente vai cada dia mais despertando o nosso espírito para as coisas belas, para as coisas verdadeiras e eternas. Então, que a gente possa, nesses momentos em que a gente reclama tanto que estamos presos dentro de casa, que não podemos sair, não podemos ver pessoas, não podemos fazer aquilo que gostamos, e isso nos traz tristeza, é lógico, mas que possamos aproveitar esses momentos para criar essa disciplina mental, de poder termos momentos para que a gente possa se encontrar com a gente mesmo, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa se tocar, para que a gente possa sentir quem somos. Porque tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, que vivenciamos, faz parte da trama da nossa vida. E essa trama da nossa vida se conecta com a trama da vida dos outros. Então, olha quanto é importante o nosso pensar, o nosso sentir salutar. Porque se nós não tivermos um mundo interno equilibrado, vamos vivenciar muitas pandemias na vida, gente. E nós não vamos ter estrutura para lidar com nenhuma delas. Se hoje nós não começarmos a fazer essa conexão, nós conosco mesmo,
Porque quando a gente consegue silenciar a alma, a gente vai perceber Deus em nós. E se a gente não sabe fazer isso, nós temos o Evangelho do Cristo, que tem todo um roteiro para nos pacificar, para acalmar esse mar revolto que existe dentro de nós. E mesmo que, e com certeza nós vamos descobrir muitas coisas de nós, e nem sempre o que descobrimos nos agrada, que possamos acolher, porque isso somos nós. Não temos como fugir disso. Somos lindos, maravilhosos, criados por amor e para o amor. Então somos belos. Não temos que ter vergonha do sentir. Não temos que ter vergonha de perceber que somos frágeis, que não sabemos tudo. Que quando o nosso filho pergunta, quando que nós vamos poder ser lá para fora? Nós vamos dizer, muito claro, não sei. Mas ficar aqui dentro também é bom. Então, que possamos, nesse momento, observar o outro também. Perceber que o outro também é frágil, que o outro também tem limitações, que o outro também não sabe fazer, que o outro também tem medo. Medo da morte, medo do que possa vir a acontecer, medo do que vai acontecer quando a porta abrir. E quando a gente se coloca no lugar do outro, nós também estamos sentindo nós. Porque a gente deixa de cobrar tanto, de exigir tanto. Porque se eu não exijo muito de mim, porque sei que sou cheia cheia não, né? Não diria cheia de, mas que eu não tenho ainda condições de lidar com todo esse emaranhado de sentimentos dentro de mim, o outro também não tem. Então, se eu consigo sentir isso em mim, eu respeito o outro. E não importa quem seja o outro. Eu vou continuar respeitando. Porque eu também estou me respeitando. Eu também estou aprendendo a me conhecer. E eu só vou conseguir ter um mundo de regeneração quando eu começar a me conhecer. Quando eu admitir quem sou, como Paulo, quando admitiu que não era o Cristo o problema da vida dele. Era ele mesmo, que não sabia lidar com tudo aquilo. Era demais para a cabeça dele. Quando eu admiti que eu tenho vendas nos meus olhos, que eu realmente estou limitada, amarrada em mim mesma. Então, enquanto eu não conseguir perceber isso, eu não vou conquistar esse mundo de regeneração que está dentro de mim. E é um mundo que não vem com aparências. Esse é o mundo verdadeiro. Então, eu preciso pacificar o meu mundo. Então, eu preciso desenvolver o amor, a solidariedade, o respeito comigo, para depois eu poder passar para o outro. Porque enquanto eu não me respeito, enquanto eu não me percebo, eu não me sinto, eu não vou fazer isso pelo outro também. Por isso que eu empurro com a barriga. Por isso que as relações ficam frágeis. Seja uma relação de marido e mulher, seja uma relação com os filhos, seja uma relação de amizade, são sempre frágeis. A qualquer momento pode se romper. Porque eu não me sinto firme. Porque eu não sinto firmeza dos meus sentimentos e emoções. Porque eu não os conheço. Então, a qualquer momento, eu acredito que o outro vai me decepcionar, que o outro vai me trair. Não é nada disso. São fantasmas que criamos dentro de nós. E esses fantasmas vão nos atormentando a tal ponto de muitas das vezes nos sentimos doentes. E quando Joana diz que perdemos muita energia naquilo que não é permanente, ela está correta. Porque, observem, gente, quantas vezes chegamos em casa, estamos exaustos, cansadíssimos. E se formos observar, analisar, não é pelo trabalho, não é pelo emprego. É por conta das emoções e os sentimentos, por conta de tudo aquilo que ficamos pensando, sem chegar a lugar nenhum. Isso nos tira energia. Quando nós temos sentimentos muito contraditórios dentro de nós, a gente gasta energia também. Porque
Porque a gente luta contra. Sabe quando a gente luta contra a maré? Não cansa? Cansa e a gente não sai do lugar. E às vezes é isso, nós estamos lutando contra nós mesmos. Então, que nós possamos, nesses momentos em que nós temos tempo para estar conosco, que possamos criar esse espaço mental para que nós possamos, quando a porta abrir, estarmos muito mais fortalecidos, não só na fé, não só na esperança, mas na alegria da vida, na alegria do renascer para a vida. Porque quando abrirmos a porta, é como se nós estivéssemos renascendo novamente. E aí, o nosso eu velho vai ficar. E nós vamos ter que ter um eu novo, muito mais firme, muito mais verdadeiro. E não é isso que vai acontecer assim. Mas a partir do momento que eu tenho a vontade de querer mudar, já começou tudo a fazer diferença dentro de mim. E aí eu vou perceber que o meu mundo e o mundo do outro dá para vivermos juntos. E aí eu vou perceber que se o meu mundo está um pouquinho mais fortalecido e o do outro não estiver, eu vou poder ajudar. Eu vou poder enxergar ele. Eu vou poder doar o que eu tiver de mais belo e verdadeiro sobrando dentro de mim. Porque se nós somos criados por amor e para o amor, o que mais temos dentro de nós é amor. Então que nós possamos crescer esse amor, né? E ofertar como Cristo fez por nós. E não precisa ser muito grande não, gente. Pequenininho. Podemos começar bem pequenininho com esse amor. Mas que ele possa se expandir, que ele não fique preso dentro de nós, porque temos medo de amar, porque temos medo de nos doar. Amor é bom. Amor sustenta, nos traz paz de espírito, nos traz alegria. E a gente consegue, quando a gente se olha, quando a gente aquieta a alma, a gente consegue sentir esse amor dentro de nós. A gente consegue sentir quanto somos importantes dentro dessa criação tão divina, tão amorosa. Que possamos sentir esse Deus tão grande, tão eterno, ofertar o que tem de mais belo, que é a vida. Que possamos fazer da nossa vida todos os dias. Que possamos ganhar, lutar para ganhar tesouros da alma. E cada um de nós vai saber qual é o seu maior tesouro. E é nele que a gente vai trabalhar. Gente, era isso que eu tinha para dizer. Eu peço desculpas se eu fiquei um pouco nervosa. É a primeira vez, mas sou muito grata por esse desafio. Para mim foi muito difícil. Mas estar aqui hoje falando com vocês me traz muita paz, me traz muita alegria, muita felicidade. Poder falar do Cristo, poder sentir Deus em mim é muito bom. É bom transformar aquilo que nós não temos de tão bom dentro de nós em maravilhas. E nós só vamos poder fazer isso se nós nos permitirmos. Porque senão nem o Cristo vai conseguir. Então que possamos nos permitir de ser felizes, que possamos nos permitir de levar o amor, de sermos o amor, de levar a paz, de sermos a paz em nosso lar. Hoje, neste domingo de Páscoa, que se comemora a ressurreição do Cristo, que possamos fazer com que ele renasça dentro de nós com uma força tão maravilhosa que até hoje nós não tínhamos sentido. Que a paz do Cristo, o amor do Cristo, esteja sempre conosco, nos iluminando, iluminando os nossos caminhos, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos. E agora, para que a gente possa sentir mais vibrações salutares, que o nosso domingo seja muito bom, que possamos neste momento fechar os nossos olhos, que possamos sentir o nosso anjo da guarda conversando conosco.
nos abraçando amorosamente, que possamos sentir o nosso anjo da guarda dizendo ao nosso coração: coragem, força, fé e esperança para lidar com os desafios externos, mas principalmente com os desafios internos. Que possamos sentir que não estamos só nessa caminhada, que possamos sentir que somos muito amados por Deus, pelo Cristo, pelos nossos amigos espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos iluminando, nos abençoando nos momentos mais difíceis da nossa jornada. Que possamos sentir essas vibrações salutares em todo o nosso corpo físico, regenerando todas as células, equilibrando aquelas que porventura estão um pouco doentes. Que possamos sentir todas essas vibrações em nosso corpo e sentirmos imune a esse vírus. Que possamos sentir imune a tudo que há de mal do lado de fora dessa porta. Que possamos sentir nossos anjos da guarda envolvendo todo o nosso espírito, trazendo a paz, a serenidade para lidarmos com os nossos desafios. Que possamos sentir a brisa tocar em nosso coração, ressaltar em cada célula. E sermos gratos por tudo que temos, por tudo que somos. Pelo amor que nos move, pelo amor que nos constrói, pelo amor que nos faz sermos diferentes, pelo amor que nos move a cada dia o nosso crescimento. Que possamos nesse momento, humildemente, conversar com Deus, amorosamente, e dizer para Ele de todas as nossas aflições, de todas as nossas angústias e dos nossos medos, e pedir a Ele que nos inspire a fé, a coragem que necessitamos nestes momentos. Que possamos pedir ao Mestre, ao Cristo de Deus, que abençoe toda a nossa família nesta manhã, que proteja de todo mal que possa existir. E que possamos ter a coragem de ensinar eles também a caminhar. Mas que possamos, acima de tudo, pedir ao Cristo que nos ensine a os amar, do jeito que eles são, da maneira como eles são. Que neste momento possamos buscar dentro de nós o que há de melhor, e essa luz tão maravilhosa possa se estender por todo o nosso planeta Terra, chegando naqueles nossos irmãos que neste momento passam por tanta dor e sofrimento, seja suas dores físicas, morais ou espirituais, a cada leito de dor e sofrimento, a cada leito de dor e angústia, diante daqueles que perderam seus entes queridos, que eles possam receber essas vibrações salutares, que toda a humanidade possa ser bastante abençoada nesta manhã e que eles possam receber tudo o que mais necessitam para o físico e para o espírito. E assim, vamos agradecendo a Deus, ao Mestre, por mais uma vez estarmos reunidos entre amigos, para mais um aprendizado, e que tudo aquilo que aprendemos hoje, que possamos levar para o nosso dia a dia, e que possamos colocar em prática, e assim, a cada dia, nos fazermos mais plenos, mais serenos, mais equilibrados. Senhor Jesus, Mestre amado, esteja conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja, Senhor. Então, agradeço a presença de todos, o carinho, as vibrações, que vocês tenham um lindo domingo, um almoço de muita paz, de muito amor, mesmo que vocês não estejam com aqueles que vocês mais amam, mas tenho muita certeza que
em sentimento e em pensamento, com certeza estarão juntos. E não se esqueçam, domingo que vem temos o Emerson, Conheça-te a ti mesmo. É a continuação do livro da Joana de Ângeles. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas, nós vamos ter o nosso querido Ismael, com mais um tema do Evangelho. Todos estão convidados. O Evangelho é todos os dias, gente, de segunda a sexta, tá? Para que a gente possa, né, se sentir mais confiante nesse nosso desafio que estamos vivenciando. E o último recadinho, hashtag fiquem em casa. Se cuidem. Um beijo no coração de todos vocês. Paz e luz. Que assim seja.